Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. Que bom estar com vocês para debater, conversar, discutir os principais assuntos envolvendo o futebol, em especial os clubes do Rio de Janeiro, mas com basquete, com games, com futebol internacional, com a visão feminina da Adriana Baltazar, todo mundo junto aqui, sempre no oferecimento, você já sabe, de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Lixo, Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Lixo, Bye Lixo. O melhor para o lixo. ByeByeLixo.com. É isso aí, Bye Lixo, REN TV, e de imediato chamando a primeira atração do Max Esporte, 3 anos no ar, dessa resenha raiz para você. E você já sabe, os amantes da bola laranja, o basquetebol com Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último final de semana e na semana passada, a seleção brasileira sub-23, atletas até 23 anos de idade, foi convidada para disputar o Global Jam, que era um torneio que tinha a participação dos Estados Unidos da América, representado pela Universidade de Baylor, que tem um forte programa de basquete, a Itália e o Canadá. Na primeira fase, onde todas as seleções jogaram entre si, o Brasil ganhou dos Estados Unidos e da Itália e perdeu apenas para o Canadá. Já na semifinal, o Brasil enfrentou outra vez a Itália, venceu, jogando a grande final no último domingo contra os Estados Unidos, ganhando por 77-73. O grande nome da partida foi o armador Iago Mateus, do Flamengo, com 30 pontos e 11 assistências, mas não foi só ele quem jogou muito bem. O ala armador Caio, que joga no exterior, foi muito bem. Também Anderson, Mãozinha, Juan, o pivô Márcio, foi uma bela apresentação. Enfim, tivemos vários atletas que ajudaram e cooperaram nessa grande vitória. Foi a primeira participação também do técnico Thiago Splitter, liderando uma das seleções brasileiras com muito sucesso. Parabéns à comissão técnica. Foi um ótimo treinamento para a seleção que mostrou que temos grandes jovens que darão muitas alegrias ao basquetebol brasileiro. Assim que é importante esses duelos internacionais para fazer com que esses jovens ganhem maturidade e mais tarde representarem a seleção brasileira adulta nas competições internacionais. Fica a dica, gostei bastante, parabéns ao Thiago, parabéns ao Iago, parabéns a toda a seleção brasileira que demonstrou muita competência e capacidade, espírito de equipe durante a competição, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Max Esporte Bola Laranja. Tchau, tchau. Valeu, Bigu! Bigu com a cabecinha meio inchada, como o Paulo Bizarro que vai chegar agora também. Mengão, a gente achou que estava decolando e tomou esse catiripapo do Corinthians, mas a gente vai falar daqui a pouco e vai falar com o Jorge Ramos, com o Otávio Bocão, com o Mário Silva. Mas agora é hora e vez dele, o marido da Dona Ilana, games, Paulo Bizarro. Alô, chegamos com aquela dica de games pra ninguém botar defeito. Arcade Gedon, lançado no último dia 5 de julho para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries.
nesse visual caprichadíssimo e promessa de muitas horas de gameplay, defenda o último fliperama da cidade, agora na sua tela! No Free Fire, a Garena já bateu o martelo. A partir de 6 de agosto, nova edição da Liga Brasileira de Free Fire, segundo split presencial. Promessa de muita emoção e sucesso. E falando em sucesso, parceria da Anitta com Free Fire tá arrebentando. Agora tem evento até dia 14, hein? Dança do Quadradinho, depois de super videoclipe, a estreia da skin, agora a dança do quadradinho para você conquistar. E a caminho do sucesso tem guilda nova na área. A FQQ Esportes está entrando para arrepiar no competitivo. Lideradas pelo Cleiton Luiz e o Luiz Carlos, eles aguardam parcerias. Entra lá no Instagram deles que essa galera é braba mesmo. Manda mensagem pelo direct. E a caminho do sucesso também tem a guilda Gladiadores GLS, com muita gameplay no canal deles no YouTube, GLS Nativa. Vai lá, segue, bate o sininho e curte que vale a pena. Agora CBLOL, competição tá que tá agitada. A Fúria retomou na última semana a primeira colocação da Red, com a vitória em cima da Kabum, que está em 4º lugar. Em segundo ficou a Red com a derrota para a Pen Game, que está fazendo uma campanha equilibradíssima e mantém a 3ª posição. Muita competição ainda vem pela frente. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, meu garoto! Tchau! Sempre assim, camisa sempre caprichada, hein? Valeu, Paulo! Um abraço, irmão! Dando sequência ao nosso Max Sport, você sabe que toda terça-feira tem a voz da torcida, você tem a voz feminina que vê o futebol de maneira diferente. E ela foi à loucura no último sábado, ela delirou, explanou geral e falou que eu fui pé quente, e ela viu o jogo do meu lado. Adriana Baltazar, minha querida amiga, e aí? Como é que foi? Olha só como ela estava, ver o jogo do lado do Mazelão. Fala, querida! Fala, Mazela! Assisti o jogo aqui no Maracanã com você, hein? Você parecia mais um astro aqui do futebol. Mas é, né? Mas é, foi um prazer, porque assisti do lado de um jornalista, de um amigo, comentarista. Gente, vinha todo mundo falar com ele. Tava ali, ó, páreo duro. E a gente também teve a sorte de ficar um pouquinho com esse outro ídolo, né? Outro guerreiro maravilhoso que só nos orgulha, que é o ex-jogador Delém. Então assim, gente, noite de glória, noite de sucesso, noite pra ficar na memória. Vambora, Rio, vambora, Flu! Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo na despedida do Fred, que loucura, que Maracanã, que festa. E a Adriana realmente, além de tudo, grande tricolor, pé quente e com uma visão diferenciada e bota para fora toda a sua emoção. Tudo isso por causa do Fluminense, por causa do Fred. Fala, Adriana! Pessoal saindo do Maraca, 2-1 Fluminense, noite histórica, despedida do Fred, com toda o pompa e circunstância, com todas as homenagens. Ele merece, o guerreiro que deu muitas alegrias pra gente, é um querido, é um guerreiro. Até agora, ó, o povo não sai, não acaba a despedida. É isso, emocionante. Fred eterno, hashtag Fred eterno. Valeu, Adriana. Não vamos falar nem de outra coisa, né? Valeu tudo pelo Fred, Adriana. Valeu tudo pelo Fluminense. Você é pé quente, eu sou pé quente. Essa dobradinha tem que repetir mais, hein? Vamos em frente, porque daqui a pouco tem Cruzeiro lá em Belo Horizonte e vamos torcer para o Fluminense passar da Copa do Brasil. Um beijo carinhoso para você, que faz um trabalho sensacional, minha querida Adriana Baltazar. Semana que vem, novo encontro, hein? Maravilha. Depois da Adriana, bota os meus mosqueteiros.
Depois, olha como é o programa. Depois da beleza da Adriana, eu tenho que ver Mário Silva, Otávio Bocão e Jorge Ramos. Faz parte do trabalho, não tem jeito, não tem jeito. Pessoal, boa noite. Jorginho. Mas eu comando, você fica quietinho. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu não sei que a Érica viu em você, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas não vai responder. Olha. Vai ficar no ar. Vamos ficar no ar. Jorge, boa noite, Jorginho. E aí, Mazela, boa noite para você. Mário, muito boa noite. Ao Bocão e a todos que estão ligados em mais um Max Esporte. Super legal estar aqui com vocês. É verdade. Posição para cima, alegre. Bocão, e você? Qual é a sua alegria desta terça-feira? Queria mandar primeiramente uma boa noite para vocês, Mazela, Ricardo Mazela, Jorge Ramos, o Mário, grande ídolo de todos nós do jornalismo. Eu queria mandar um beijozinho pro Arthur, que é um garotinho pequenininho, filho do meu grande amigo Rangel, que ele fica mandando assim, e da Bárbara, né? Max Esporte, volta já! É um cotoco de gente. Um beijo, Bocão te ama. Isso aí, Bocãozinho. E, Mário, você, qual é o seu destaque, Mário? Qual é o seu destaque? Boa noite, meu caro Ricardo Mazela, um abraço Jorge Ramos, Otávio Bocão. Valeu. E todos que nos assistem. Há muita gente que assiste a gente, diga-se de passagem. Um abraço especial para o Matheus, que é o meu neto, que está mais feliz que pinto no lixo. Ele já disse que o Vasco já subiu. Eu concordo com ele. Eu acho que Cruzeiro e Vasco já foram. Hein? Vamos ver, vamos esperar. Já que o Matheus, o Mário também tem um neto tricolor, o Jorge, ainda vou fazer o neto do Daniel. Jorge, que é o Daniel, o neto do Jorge. Antônio, né? É isso, o Jorge? Vê se eu me lembro do nome do Antônio, não é? Eu não esqueci mais, ainda tem anos, né? O Antônio é um espoleta, um cara malandro, inteligente, um garoto ótimo. E o Bocãozinho Flamengo. levou a Érica, a sua amada, para o Maracanã, para o estádio do Botafogo. Então eu falei, Érica, você vai ver o Fluminense. Ela me ligou depois do jogo com o Bocão e falou, você tem razão, não existe nada mais bonito que a torcida do Fluminense. A Érica me mandou. Mas aí, tudo isso, essa alegria toda, gente, para começar o programa, isso é legal nesse papo raiz, descontração, falando sério. Que despedida, eu sei que foi sábado, mas não poderia deixar de falar, de registrar a despedida, Jorge, começar com você, do nosso querido Fred do Maracanã. Que espetáculo a torcida do Fluminense fez na despedida do Fred, hein, Jorge? Não, sem dúvida nenhuma, foi um grande espetáculo. O Fred merece, porque a história que ele fez no Fluminense foi uma história bem interessante, né? Tanto em 2009, quando chegou, e naquela arrancada extraordinária, quando estava ali o Fluminense podendo ser rebaixado, e ele foi autor de vários gols, depois em 2010, 2012, e agora, quando voltou. E eu diria mais até uma coisa, a festa da despedida ela foi muito bonita, mas o jogo anterior, quando ele fez o gol, também foi uma partida muito bonita, e a torcida fez uma festa ali que não foi uma festa tão programada até, ela foi muito espontânea. E o Fred merece tudo isso. Jogador que esteve fora do país, foi campeão na França, 3 vezes campeão na França com o Lyon. Então, olha, sem dúvida nenhuma, valeu a festa e o Fred se despede num grande momento, eu diria, numa grande festa, e que o torcedor foi a loucura, né? Eu vi você lá também, muito feliz. E o Fluminense bem no momento, muito bem no campeonato, com boas vitórias, chegando ali no G4. Muito legal. Valeu. Parabéns, Fred. 5 vitórias consecutivas, é verdade. 5 vitórias consecutivas ao Fluminense. Vou deixar o Bocão para o final, porque entre nós 4 aqui, o que tem mais experiência com o esporte, não da idade, mas pela vivência, é o Mário Silva, que acompanhou várias despedidas na sua brilhante carreira numa rádio como a Nacional, uma das rádios mais poderosas e importantes da América Latina. Mário, com todos, eu vi festa de despedida do Zico, do Roberto, de vários jogadores. Acredito que a do Fred tenha sido uma das mais emocionantes, independente, sem querer tirar o mérito da qualidade do ídolo maior do Vasco, do Roberto, um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, que é o Zico, mas como festa do Fred, te tocou, Mário? Tocou, e tem que tocar a todos aqueles que gostam do futebol.
A despedida do Fred no domingo contra o Corinthians foi um jeito. Esse foi de outro jeito, muito bem programada. Se não foi a maior festa, foi uma das melhores festas de despedida, merecida, com um atleta que deu tudo pelo Fluminense. Se não era o maior ídolo, se não é o maior ídolo, é um dos 5 maiores ídolos da história futebolística do Fluminense. Aí, no meu caso, eu incluo o Castilho, o Assis e mais o Rivelino, apesar da passagem pequena, e até do próprio Tele Santana para alguns, mas sem sombra de dúvida, festa merecida, bonita, como há muito tempo não se via. Parabéns para a torcida do Fluminense. Parabéns mesmo. Fiz uma pergunta para o Jorge, outra diferente para o Mário, e para você é diferente, Bocão, porque você jogou bola, você foi craque. Você foi craque, um dos maiores jogadores da história do futsal do Brasil. Que passa, a minha pergunta para você é essa, o que passa na cabeça de um jogador ao ver tudo isso em sua homenagem? O que ele deve ter sentido, eu imagino, mas não posso nem dizer em palavras. Mas como é que é a reação de um jogador quando vê essa festa em sua homenagem? Você como ex-atleta e campeão e ganhador também. Mas era primeiro que essa ficha ainda nem caiu ainda, né? Quando ele passar uma semana sem treinar e não estar na presença dos companheiros de roupeiro, enfim, de outras pessoas do seu convívio de rotina, do cotidiano, ele vai entender, nossa, cadê meu dia a dia? Ainda não caiu essa ficha. Agora, a construção de identidade do Fred com o Fluminense ela é absurda, né? Principalmente nessa velocidade de informação, esse leque de opções que nós temos hoje em relação à mídia e tudo isso. Por isso que o Fluminense está de parabéns, porque ele contribuiu demais para todos esses títulos, talvez os mais importantes títulos da história do Fluminense, recentemente. O Fluminense tinha 84 títulos de campeão brasileiro, mas não tinha até então com o Fred. E aí o Fred contribuiu demais naquele timaço do Fluminense. E a máquina não conseguiu, se não me engano, a máquina não conseguiu esse título brasileiro, né? Não, então o Fred foi importante na história do Fluminense. Ele é, como o Mário Silva falou, um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Não é o maior ídolo, mas é um dos grandes ídolos da história que entra na galeria dos grandes jogadores do Fluminense nessa história recente. A ficha vai cair. Eu acho que ele vai já estar no convívio desses jogadores também com algum objetivo dentro do Fluminense. Parabéns. É isso aí, gente. O jogo foi sábado, a despedida foi sábado, o Jorge, o Mário, o Bocão lembraram muito bem que contra o Corinthians parece que foi a cereja do bolo, depois foi a festa. Não podíamos deixar de retratar aqui no Max Esporte, aproveitando o gancho da Adriana Baltazar. E é isso, é a nossa singela homenagem com opiniões desses caras que sabem muito e fazem parte da história da televisão e também do esporte, do futsal, no caso do meu querido Otávio Bocão, do rádio jornalismo, o Jorge Ramos hoje à frente da 94 FM, o Mário construindo uma história maravilhosa na Nacional, e eu humildemente aqui passando por Globo, Nacional, TV Educativa, TV Tupi e outros, vou falar no meu currículo aqui, mas é a maneira que nós encontramos de homenagear esse grande cara que foi o Frederico, o nosso Dom Fredon. Gente, vamos dar uma pausa aqui na primeira parte do Max Esporte. Já a gente volta com a segunda parte, sempre no oferecimento de REN TV e Bye Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, aqui pela TV Max, os nossos encontros de todas as terças-feiras para falar, discutir, debater, informar para você o que acontece no mundo esportivo, em especial o futebol e o foco com os clubes do Rio de Janeiro. Sempre no oferecimento de REN TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, do meu amigo Júlio Cosentino. E também de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo.
lixo. Bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, Bye Lixo do meu amigo Espeto. Alô, Espeto! Sempre com a gente. Obrigado, irmão. Vamos em frente. NTV, Julinho. Bota a galera de volta no vídeo. Douglas Equimanuel, o mais apaixonado dos editores do Brasil. Amigo assim, colado. Ele é colado com o Rafael de França, que toda manhã faz o Conexão aqui pela TV Max. Aí, 10 horas da manhã, Marcelo, já está pronto. Eu quase que caio da cama. 10 horas da manhã. Não é para acordar ninguém essa hora. Brincadeira, gente, eu acordo cedo. Vamos em frente. Olha aqui, ó. É isso aí. Olha só, rapidamente, o Vasco só joga no sábado, né? O Vasco joga no sábado contra quem? O Sampaio Correia, lá no Maranhão. O Mário dizia que o Vasco já está classificado. Você não acha que é muito cedo, Mário, para falar isso? Não, acho que não. Observando, né, as outras equipes, nós estamos chegando aí já quase no final do primeiro turno, e observando o desenvolvimento do próprio Vasco, eu tenho a impressão que não só o Cruzeiro, como também o Vasco da Gama devem subir. O Cruzeiro, para mim, até já subiu. Lógico que está faltando a pontuação. Pode haver um tsunami e mudar tudo. Mas se caminhar como está caminhando, eu acho que Cruzeiro e Vasco estão muito bem encaminhados para subir, e Grêmio, Sport Recife, Bahia, Criciúma e mais alguém que se meta nesse caminho vão brigar pelas outras duas vagas. Eu acho que vai ser assim. Me cobrem, mas eu acho que vai ser. Vou cobrar, não tenho dúvida. Vou cobrar. Bocão, você que é muito amigo do Mauricinho, técnico do Vasco, ele chegou agora, o time foi bem no jogo, mal no outro, é normal que ele não tenha um time na mão ainda, está começando a entender. Mas a tendência, pelo seu conhecimento do trabalho do Maurício, o que você espera? Até conversei com ele semana passada, Mazela. Ficamos mais ou menos 1 hora conversando sobre alguns assuntos, evidentemente até sobre o próprio Vasco. Ele até me contava de algumas coisas que acontecem. Ele pode também mudar, chegar lá e mudar de uma hora, virar a chave e os jogadores ficarem perdidos. Ele dá uma sequência no trabalho do próprio Zé Ricardo, que fez um bom trabalho, deixou o time lá em cima, na zona de classificação, e ali é só para lapidar um pouquinho. Não se pode transformar também um Vasco que vinha ganhando e de uma hora para outra não dá sequência uma regularidade que o Vasco manteve na Série B. Eu tô com o Mário Silva, acho que o Vasco vai subir também. Tem uma dificuldade enorme ainda naquele jogo coletivo. Quando eu falo coletivo, é de construção também, que isso, os torcedores cobram muito dos treinadores. É bom frisar que eu encontro gente na rua e falo assim: Bocão, o Mauricinho tá errado, não pode abraçar o jogador que tá mal no jogo. Gente, mas não tem como fugir disso. Ele treina a semana toda isso para ter um entendimento melhor e dar uma base para que ele possa fazer essas substituições, essas reposições que dão resposta durante a semana. Então, assim, no jogo, normalmente é isso que acontece. O jogador vai bem, o jogador vai mal. Não tem como fugir disso. Tá certo. Olha aqui, Jorge, vamos fechar o assunto Vasco para a gente entrar no Flamengo. E o Vasco realmente é surpreendente. Ano passado a gente achava que o Vasco ia bem e o Botafogo ia mal. Foi exatamente o contrário. Esse ano a gente achava que o Vasco ia começar mal, está indo bem. É um negócio assim realmente difícil de a gente prever alguma coisa com o Vasco, né? É difícil. Assim, o futebol é encantador justamente por isso, né? Eu acho que o Vasco está tendo bons resultados. A parte da apresentação do conjunto, né, da equipe ainda deixa a desejar, mas os resultados estão muito bons. Há uma certa dependência do Nenê, que é um jogador criativo, apesar da idade, 41 anos, mas ele está muito bem fisicamente. E eu lembro aqui também, apesar da gordura que o Vasco criou nesse início ser muito boa, ele está a 9 pontos do 5º colocado, isso é muito importante, mas na mesma rodada do ano passado, o único que estava na posição para subir era o Coritiba.
E todas as outras equipes que estavam nessa posição, inclusive o Cruzeiro, não subiram. O Avaí, o Juventude e o Botafogo acabaram subindo. Então, apesar de eu achar que o Vasco vai subir, que tem uma boa gordura, futebol a gente tem que aguardar, porque tem surpresas, né? Vamos ver aí. Mas o Vasco está bem, é uma gordura muito boa que o Vasco tem. Eu acho que ele vai subir. Vocês sabem quem criou essa frase? O futebol é uma caixinha de surpresa? Vocês sabem, não? Vocês sabem, Mário? Eu sei. Quem falou isso? Sei. Acho que o Bocão é mais novo. O Bocão só tem 15 anos de televisão, então ainda ele é novo, ainda não sabe. Jorge, não sei se lembra, mas vou dizer. Pode falar, Mário. A frase é do Benjamin Reitz, que é o pai do Zé Roberto Reitz. Isso mesmo, Zé Roberto. Seu Benjamin, que eu tive o prazer de conhecer, e eu trouxe de volta para a rádio. Ele estava afastado há muitos anos. Aí o Zé me ligou, eu levei o seu Benjamin para Rádio Capital, eu chefiava a Rádio Capital, eu levei o Benjamin para a Rádio Capital, e depois ele fez tanto sucesso na Capital que a Tupi o contratou, levando para o nosso saudoso Benjamin Reitz. E um beijo para o Zé Roberto. Morava em Petrópolis, Isso aí. Ele não morava em Petrópolis. O Benjamin. Cheio de cachorro e tal, legal. Falamos do seu Benjamin, matando a saudade de pessoas importantes do rádio. Eu queria saber, seu Mário Silva, quando a manchete de jornais, Flamengo se recupera na semana passada, busca o título. Botafogo com a mesma pontuação, Botafogo se afasta da zona de rebaixamento. É um negócio impressionante, né? É impressionante isso. Mas, e de repente, o Flamengo perde para o Corinthians e o Botafogo perde para o Cuiabá. O Botafogo se aproxima da zona de rebaixamento, o Flamengo acontece o que com o Flamengo? Ô, Marcelo, isso é uma questão de business, negócios. Quem é que tem mais torcida? Pela ordem, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, quem vai comprar mais jornal, quem vai acionar as redes sociais, um número maior. Só o LC Júnior transmite um jogo de Premier de Flamengo e Fortaleza e torce pelo Fortaleza. Ele acha que tem mais gente do Fortaleza que pagou, como o povo aqui, para ver o jogo, e ele torce contra. Mas ele é o diferente da história. Ele só torce pelo Fluminense. Se bobear, ele torce até contra a seleção brasileira. Mas voltando a catucada. Choro. Não chora. O jornal que vende vai dizer o quê? Um arranca e o outro se aproxima. Agora, nenhum arrancou, porque o jogo estava se referindo, na época, à goleada de 7-1, que é retumbante, não tem jeito, e o Botafogo ainda está... São situações parecidas. O Botafogo ainda não encontrou o time certo, e eu espero que não demitem o treinador. Se demitir o treinador, vai ficar pior ainda. Porque aí vai ter que contratar um novo treinador. Vamos falar de Flamengo. E o Flamengo contratou um novo treinador, certo? Que está começando a colocar o seu trabalho em prática. Agora, eu acho que o Flamengo está olhando só para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Mas não quer dizer que ele não esteja olhando para o campeonato. Numa rodada em que o Flamengo perdeu, o São Paulo não ganhou, o Atlético Mineiro não ganhou, o Atlético Paranaense não ganhou e o Palmeiras não ganhou. Então, ele deu sorte, que o Palmeiras, que está com 30, estaria com 32. A diferença são 9 pontos. Pode acontecer, como já aconteceu. Agora, chorar não, é observar. Fala, Bocão, eu ia chamar o João. Você fala, São sinônimos. São sinônimos. Em relação à torcida, eu acho que não é nem isso agora, nessa correlação de texto, de que um vai para a zona de rebaixamento, o outro se afasta, o outro vai lá em cima, enfim. É questão de retrospecto. O retrospecto recente do Flamengo, ele é muito melhor que o do Botafogo, se tratando de objetivo. O Botafogo está em fase de transição, de reconstrução, de profissionalização. O Flamengo não. O Flamengo já vem ganhando desde 2019,
Então, eu até entendo esse texto, quando o cara fala Botafogo se afasta da zona de rebaixamento, porque quando você tem um discurso, né, para a torcida de que você tem que se manter na Série A, esse é o texto normal. Quando você tem o objetivo de ser campeão brasileiro, aí o Flamengo se afasta da zona de rebaixamento justamente para tentar um objetivo maior, que é o Campeonato Brasileiro. Então esse é o maior problema do Foi só uma provocação, gente. Não, eu quero só falar do Flamengo um pequeno detalhe. e a projeção do Flamengo e até a minha preocupação é Flamengo e Atlético amanhã, Jorge. Você vai falar sobre isso. Marcelo. Estamos desviando o foco. Fala. Só um pequeno detalhe para o cara fixar isso. O torcedor do Flamengo sabe, mas os outros não sabem. De 19 para cá, o Flamengo foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão da Libertadores e tricampeão carioca. Currículo fantástico. Então, e só para deixar... Acabado o currículo do Flamengo, eu quero falar Flamengo e Corinthians, Flamengo e Atlético. Só para completar o Flamengo. Tá fiz um melê que não era para acontecer. Você catou, depois não quer. Só para completar o Flamengo... Rápido. Como projeção, evidentemente, o Flamengo tem um objetivo maior. Mas é claro que hoje, eu falo isso aqui já há algum tempo, o Campeonato Brasileiro não é mais nenhum atrativo para nenhum time que tem um alto investimento. Todo mundo quer Libertadores, quer ser campeão mundial. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Corinthians está na fase ainda de querer um brasileiro. Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino, o Internacional principalmente. Esses times hoje de alto investimento que estão disputando Libertadores, eles não querem mais o brasileiro. Nem Copa do Brasil. Não querem mais isso. Estão totalmente estruturados para isso. A Copa do Brasil tem grana, hein? Mas o objetivo maior é Libertadores. Tá bom, gente. Copa Amanhã, do Brasil tem muito dinheiro. O Bocão falou Copa do Brasil. Jorge, você que é o ponto de equilíbrio desse programa, esses dois loucos aí, um rubro-negro e um botafoguense, me fala de Flamengo e Atlético amanhã no Maracanã, com o Flamengo jogando só pela vitória. O empate é do Galo. Olha, esse jogo é um jogo, eu acho um jogo muito difícil para as duas equipes. A vantagem que o Atlético Mineiro obteve com a vitória e o empate, né, dois resultados favorecem o Atlético, eu acho muito importante, porque o Atlético tem uma boa equipe, alguns jogadores já vão poder jogar, que retornam porque estavam machucados. O Dorival Júnior, técnico do Flamengo, não encontrou a melhor formação até agora, está completamente perdido. Ele está tentando algumas coisas, está tentando entender o elenco que tem. Haja vista na última partida pelo Campeonato Brasileiro, que ele botou um meio de campo completamente sem nenhuma criatividade, né? E o Flamengo até teve um primeiro tempo melhor, mas um meio de campo horroroso. Eu acho esse jogo, apesar de ser no Maracanã, o Atlético Mineiro tem mais chance. Não quer dizer que vai se classificar, né? Mas tem mais chance porque tem dois resultados favoráveis. É claro que a dinâmica do jogo pode mudar isso bem no início. Se o Flamengo faz um gol logo no início, muda a dinâmica do jogo. Agora, porque o Flamengo joga quanto tempo? Se esse gol não for saindo, a questão vai piorando, e por isso eu acho que há uma certa vantagem do Atlético Mineiro, Marcelo. Bom, diria muito. O nosso Douglas Equimanuel está falando que o tempo está se esgotando no segundo bloco. Eu acho apenas que o Dorival poupou o jogador para o jogo de amanhã, 9h30 da noite no Maracanã, contra o Atlético Copa do Brasil. Poupou e vai de encontro que o Mário Bocão está falando, que a preocupação maior é Libertadores e Copa do Brasil, porque dá mais dinheiro. Bom, Bocão, para a gente fechar esse bloco, a opinião do Jorge e do Mário também. Fala, Jorginho, diga. Só um adendo. Esse jogo do Flamengo, o Flamengo deixou alguns jogadores, poupou alguns jogadores. E o Arrascaeta e o Mateuzinho, eles ficaram fora porque eles tiveram problemas físicos. Por isso que ficaram fora. O Everton Ribeiro estava no banco e acabou entrando, e é um jogador que acabou jogando até de armador ali atrás para poder fazer alguma coisa, e o Flamengo não conseguiu. Eu acho que o Dorival precisa ainda melhorar bastante nesse aspecto de escalação. Bom, para fechar, falta um minutinho para a gente não estourar o bloco, senão o Douglas tem um filho
e o Dibonê vai puxar, vai comer o nosso fígado. Olha aqui, ó. Para você, quem ganha amanhã, Bocão, 9h30 da noite, Flamengo e Atlético, Copa do Brasil, no Maraca. Um jogo muito difícil para ambas as equipes. Acho que vai dar 1-1. Só para fazer um adendo aí em relação ao que o Jorge Ramos falou, né, rapidinho. Flamengo e Botafogo. O Botafogo não precisa mais de premiação de Copa do Brasil. O Botafogo quer ganhar um título. 80 milhões do Botafogo hoje, nem o Flamengo vai fazer muita diferença. A folha do Flamengo é 30 milhões por mês. Dá 2 folhas no máximo. Placar, Bocão, você se empolga com a Érica e depois você manda toda a pausa. 1-1, então se classifica o Atlético. O Atlético. 1-1 dá o Atlético. Você, Jorge? Vai ser 1-0 Flamengo, penalidades máximas. Aí eu não sei quem ganha. Tá certo, então. Você, Mário, deixei você para o final com esse coração enorme. Diga. 1-0, gol de Gabigol, que às vezes perde grande oportunidade de ficar calado, que fala demais. E nos pênaltis vai dar Flamengo. Não vou torcer contra, né? É isso aí. Para Bocão, da Atlético. Pro Jorge, ficou em cima do muro. No pênalti, ele não falou quem ganha. E pro Mário, da Flamengo. E para vocês, dá um tempinho agora que a gente já volta aqui pela TV Max com a terceira parte e a reta final do nosso Max Esporte, com muito mais. Espero que você esteja gostando no oferecimento de Rent TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, neste dia 12 de julho. O mês já está indo embora, já está no meio do ano, está acabando tudo. Passa rápido o programa, a vida, tudo passa rápido. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Bom, oferecimento você já sabe, né? De Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, Bye Bye Lixo, alô Espeto, alô Júnior Cosentino, rapaziada, meu querido amigo Goni Arruda, lá no Ceará, bacana. Dona Iná, meus respeitos, vamos em frente, vamos em frente. Olha só, se você perdeu algum programa, vai no YouTube, canal do Max Esporte, e você tem todos os programas lá. O Douglas Equimanuel entra no circuito, o meu querido Bilula faz, todo mundo trabalhando para deixar sempre você bem informado e não perder um Max Esporte, hein? É só ir no YouTube. A resenha raiz da televisão brasileira, com ícones do rádio e da televisão participando com a gente toda terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Meu querido Douglas Equimanuel, grande figura. Fala, Douglinha, o amigo do Rafael de França. Alô, Francinha. Aqui, pô. Mário Silva na Rádio Nacional, o Bocão, futuro presidente da Federação de Futsal do Rio de Janeiro, Jorge Ramos sempre brilhando na FM 94, agora é Rádio Roquete Pinto, 94, às vezes muda o slogan, mas é 94.1. É só, rapaziada, o Mário se empolgou tanto que saiu fora. Olha lá, o Mário ficou de cabeça para baixo. Corta o Mário, quando ele voltar, voltou o Mário. Mário, você não sabe mexer nisso. Só os seus netos sabem mexer. Não mexe nesse troço, não, que tu vai fazendo a banda. Tocou o telefone. É que tocou o telefone. Tá bom. Você é um cara muito concorrido. As pessoas te ligam, elas te ligam e acaba ficando. Elas, é as o meu pessoas filho. te ligam, você. Então, te liga e acaba ficando nisso. Olha aqui, ó. O seu filho liga essa hora, a Érica liga toda hora pro Bocão e o Antônio liga toda hora pro vovô Jorge. Liga toda hora pro vovô Jorge. A hora do recreio. Verdade. Agora, falando sério, olha aqui, ó.
tem um deputado federal lá em Brasília, né? Acho que é de Pernambuco, querendo baixar uma lei, sei lá como é que fala, para as rádios serem cobradas por transmissão de evento. Mário, para fechar esse assunto tão legal que eu quero falar de Fluminense, Botafogo, e o Paulo César está na Bélgica, que já está chamando agora, só aquela frase que você falou com a gente, se o rádio pagar 60 anos, que para esse cara ter uma noção da barbaridade que esse deputado está fazendo, espero que ele não seja reeleito agora em outubro. Esse cara aí que está fazendo essa barbaridade. Isso é um absurdo. Com todo o respeito que a Sua Excelência merece, tem coisas mais importantes para fazer. O rádio tem uma contribuição para o desporto brasileiro que nem que pagasse 60 anos, daí vai ficar devendo. O presidente Alberto do Alibe do Corinthians disse uma vez o seguinte: o Flamengo tem essa torcida imensa porque a Rádio Nacional transmitia porque era a capital federal. Traçando uma linha, a força, por que o Vasco tem torcida em Santa Catarina? Por que o Fluminense tem torcida em determinado lugar? Pela força do rádio. Quem promovia os espetáculos era o rádio. Eu fiz 3 Copas do Mundo seguidas, 3 seguidas, e só vi a televisão aportar com força em 98. Agora é a TV, mudou a época, nós temos que acompanhar o progresso. Mas não mexam com o rádio, que o rádio não merece isso. E tem uma frase que eu gosto: nada supera a velocidade do rádio. Nada. Bom, dito isso, o nosso protesto, a Vossa Excelência, eu já fui mais cheio de intimidade com o cara. Meu irmão, faz outras coisas, deixa o rádio calmo, tranquilo. Tem coisa mais importante. Deixa. Olha lá. E o Jorge lembrou bem que tem. Bom, vamos em frente. Esse assunto eu quero falar com Paulo César Oliveira, que é do Fluminense, que tá demais. Deixa eu chamar logo o Paulo. Alô, Paulinho! Falando em segurança de Copa do Mundo, quais são as medidas e o que poderá ser feito? Fala, meu querido irmão. Boa noite aí, você da Bélgica, em Bruxelas. As minhas saudações tricolores, Caro Mazella, Mário Silva, Jorge Ramos e Otávio. Grande festa no Maracanã neste último sábado, hein? O Fred merece, hein? Bom, Mazella, mas falando sobre a sua pergunta, ou seja, as medidas de segurança para a Copa do Mundo de 2022, eis que essa semana foi apresentada mais uma ideia importante quanto à segurança, que vai ser algo muito importante para esse campeonato mundial, ou seja, a relação do visto. O Catar já determinou que o visto será apenas concedido às pessoas que tenham o bilhete do jogo ou então um hotel reservado no país. Aqueles que vão ao jogo, que dormem na rua ou que tentam à última hora uma acomodação, não terão o visto. Serão então recusados os vistos de entrada no país, o que vai dificultar em muito aos que tentam de última hora uma vaga no estádio. Mais uma medida do Catar para evitar exatamente o que se passou, por exemplo, na final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Liverpool, onde muito tumulto aconteceu. Portanto, o que está determinado é que se você não tem bilhete e também não tem hotel reservado, desista. No Catar, você sequer terá o visto para entrada no país. Bocãozinho, depois da minha pergunta, é sua vez agora. Chama o Paulinho lá. Meu grande amigo Paulo César Oliveira, um grande abraço para você. Eu queria saber de você, como é que foi recebido o novo treinador do PSG? Sei não, hein? Osso duro de roer, hein? Grande amigo Otávio, saudações aqui direto de Bruxelas. E olha, Christophe Gauthier, novo técnico do Paris Saint-Germain, chegou já ditando as regras, colocando a fasquia lá em cima e determinando que o mais importante para ele são jogadores com foco, com determinação e que visem a equipe e que joguem pelo coletivo. Muitos já falaram que o Christophe Gauthier teria então colocado o Neymar à disposição, não contando assim com o jogador. Neymar pode fazer o que o Christophe Gauthier pediu? Claro que pode. Ele faz? Não, não faz. Ele é focado? Não, não é focado. É profissional? Péssimo profissional. Então ele que comece a se enquadrar, porque futebol ele tem, não há a menor dúvida. Agora, compromisso com o clube para já, ele ainda não teve. E é essa a aposta do técnico do PSG.
o novo técnico conta, ao que tudo indica, com o apoio do presidente do clube, com o apoio de toda a diretoria. E, obviamente, vai tentar, com isso, impor as suas regras. Irá conseguir ou não? Bom, o futuro dirá. Mas o certo é que o Neymar, caso queira continuar no PSG, vai ter que jogar, vai ter que se portar, acima de tudo, de uma forma muito diferente. Eu fiz pergunta, Bocão fez pergunta, é a vez dele, o ponto de equilíbrio do programa, meu irmão Jorge Ramos. Fala, Jorginho. Bom, Paulo, prazer mais uma vez poder, né, falar com você. E a minha pergunta é muito simples e direta, né? Como é que está esse mercado de transferência aí na Europa? Conta pra gente. É verdade, meu caro Jorge Ramos, o mercado italiano agita, é o principal em termos de mexida e negociação de jogadores, mas como eu já dizia, pouquíssima grana envolvida, a não ser quanto aos contratos feitos para os jogadores, porque a grande maioria até agora chega ao futebol italiano justamente porque os seus contratos terminaram e eles não foram renovados com os seus clubes. Ángel Di Maria, a grande contratação da Juventus de Turim, sai do Paris Saint-Germain porque foi dispensado. Agora a Juventus de Turim, que deixou sair Dybala, um jogador importante de meio campo, esse mesmo jogador vai para o Napoli, sai da Juventus do norte e vai para o sul do país jogar na equipe do Napoli. Outro jogador importante, mas como disse, contratações que acontecem a partir dos contratos terminados, já que não há para já dinheiro em caixa para a contratação de grandes reforços e a época da pré-temporada fica então débil em termos de grandes contratações. Depois do Jorge Ramos, Vossa Excelência Mário Silva, Vossa Excelência, faça uma pergunta para o nosso Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas. Não vou deixar passar. Vossa Excelência, o desequilibrado. Viu, Bocão? Nós somos desequilibrados. Estou brincando. Olha só. Ô Paulo, me diga uma coisa. Você que está aí ao lado dos belgicanos, como disse uma vez o ex-presidente da Federação Paulista, Mendonça Falcão. Está lá no YouTube essa história. Me diga uma coisa. Campeonato Alemão, definida a tabela da Bundesliga, como é que vai funcionar? O que você acha? Mário Silva, a menos de um mês para o início da Bundesliga, foi anunciada então a tabela da temporada 2022-2023 e que já apresenta 2 jogos bem interessantes com os principais candidatos ao título da Bundesliga alemã. Ou seja, enquanto que o Bayern de Munique, o número 1 da Alemanha, o campo jogar em casa. Ainda em relação à Bundesliga, um aspecto bem interessante. O principal jogador, nada menos do que o Paris Saint-Germain, que está também interessado em Lewandowski, pode oferecer a qualquer, praticamente, se acompanharmos com atenção, o PSG pode ser então o novo destino do atacante polonês Robert Lewandowski. Valeu, Paulinho, grande abraço, irmão. Semana que vem, encontro marcado. Aí o Paulo fica no WhatsApp falando de política, falando de futebol, grande tricolor, feliz da vida com o nosso Fluminense, o nosso Paulo César Oliveira. Falando em Fluminense, daqui a pouquinho, em Belo Horizonte, Fluminense e Cruzeiro. O Flamengo joga na quarta, porque o Fluminense não pode jogar? Só o seu Flamengo pode jogar? Ô Mário, para com isso, Mário, olha só. Jorge, tá me irritando, o Mário tá me irritando hoje, ó. Fluminense e depois o Bocão fala, eu ia chamar o Bocão, mas com essa camisa azul me lembra o Cruzeiro, eu vou deixar para depois. Ô Jorge, você, Fluminense e Cruzeiro, daqui a pouquinho lá em Minas, dá fusão ou o Cruzeiro pode aprontar? Não, eu acho que o Fluminense ele está melhor, ele está vários jogos muito bem equilibrado, sem perder. Tem alguns jogadores que se destacam, um é o artilheiro, o Cano, é muito bom jogador, os 2 laterais também estão muito bem, inclusive o Caio Paulista, né, que está sendo ali utilizado como um lateral, e é um bom jogador, e também, né, de uma certa forma, seu sistema defensivo. Eu acho que o Fluminense ele vai sair com a classificação. Ele é favorito, sim, pelo primeiro jogo que ele fez, pelo time que tem, e se tiver o equilíbrio necessário, sai com certa tranquilidade com a classificação na mão, Mazella. Otávio, olha só, acabou o Fred, era Fred, a festa terminou,
Fluminense ganhou 3 pontos importantíssimos contra o Ceará, não jogou bem, na minha opinião, não é que jogou mal, mas o clima de festas que atrapalhou um pouquinho. É uma nova fase, é uma virada de página. O que você imagina o que acontece daqui a pouquinho em Belo Horizonte? O que você pode dizer? Como bem disse aí o Jorge Ramos, nosso grande mestre também, cara, o Fluminense é favorito pelo retrospecto. O cenário hoje favorece o Fluminense na campanha que vem fazendo, não só no Campeonato Brasileiro, mas vem mantendo uma regularidade, uma consistência muito boa. Mesmo com essa festa feita para o Fred, o Fluminense mantém uma regularidade e uma consistência muito boa de jogo coletivo, que é o que impera nos trabalhos do Fernando Diniz. O Fluminense é favorito, vai ter um jogo muito difícil, com o Mineirão abarrotado. É verdade. Mário, pela tua rodagem em grandes jogos, decisões, fala. Olha, eu acho que o Fluminense é favorito. Apesar de jogar no Mineirão cheio, bastante cheio de gente, muita torcida, o Fluminense tem mais time que o Cruzeiro. Ah, mas ele é o líder. Sim, ele é o líder da Série B, é outro departamento. Como diria o poeta Bruno Henrique, é um outro patamar. Sou fluminense e estou tranquilo. Olha que eu gosto do Fluminense. Tá vendo? O que o Neto não faz na vida, né, Mário? Então, daqui a pouquinho o Fluminense, acaba o programa, todo mundo vai ver o jogo do Fluminense lá, nós vamos torcer pro Fluminense, outros vão secar, faz parte, não tem jeito. Placar para você, Jorge. Placar desse jogo, o Fluminense vence por 1-0. Bocãozinho. 1-1. Tá tudo ótimo. Fala, Mário. Cano neles. 1-0, gol de Cano. Tá certo, então. Não? Olha só. O Fluminense ganhou fazendo do Ceará, uma média. Tô fazendo uma média com você, hein, bom. Tô fazendo uma média com você. Você é descarado. Também. Você é descarado, média com o teu neto. Olha aqui. Bocão, rapidamente para fechar o programa. E o Botafogo? Esse vai e volta, é rapidinho, porque está em cima da hora já. Eu não quero deixar de passar em branco o Botafogo. Há uma fragilidade enorme do comportamento de jogo coletivo do Botafogo. O Luiz Castro, para mim, ainda não conseguiu dar liga a esse time. O Mário já falava sobre isso, que não tem como fugir disso, de trocar treinador, mas não está dando liga, não tem como. Os jogadores não conseguem reforçar esse comportamento do jogador, que não se compromete. A Vera, um jogo contra o Botafogo não pode perder, com todo respeito. América Mineiro, Juventude, Goiás, Avaí, não pode perder com 70 milhões de investimento nessa primeira janela. Não pode perder. Tem que haver um pouco mais de exigência por parte da diretoria para que o Botafogo melhore seu desempenho. Não é nem o resultado, o desempenho também coletivo que deixa muito a desejar. Tá certo. O Douglas, fala pro Dibonê mais um minutinho. Jorge, você como grande alvinegro, fecha o que o Bocão falou, eu acho importante, porque o Botafogo é muito grande. O Bocão falou com muita propriedade, concordo plenamente. Botafogo, são vários jogadores que nunca jogaram o Campeonato Brasileiro, não tem liga, Botafogo não dá liga. O técnico Luiz Castro é fraco, porque ele não consegue fazer com que haja um entendimento ali. Joga com 3 zagueiros, muito atrás, bola muito para trás. Botafogo deixa a desejar, só chutão para frente. E fora o que está no departamento médico, vários jogadores do departamento médico. Botafogo preocupa, eu diria. Quer contratar o treinador bom? Joga, fala, Mário. Vai estourar o programa, vou tomar uma bronca rapidinho. Rápido. Quer contratar um treinador bom? Tem 70 anos, mas está antenado. Contrata o Oswaldo de Oliveira, gente. Está em casa. Bom, Botafogo, a sugestão. Botafogo joga quinta-feira com o América Mineiro, tomou de 3. Agora vai ter que capinar, remar muito para ver se sai dessa draga. É isso aí. O Fluminense daqui a pouquinho, Flamengo quarta. Peraí, gente. Botafogo quinta, Flamengo quarta, Fluminense daqui a pouquinho. São jogos do Rio. Vasco só joga no final de semana. Obrigado, Jorge. Um beijo. Obrigado, Bocão, extensivo a Érica. Obrigado a você, Mário Silva, extensivo aos seus netos. O Jorge, extensivo ao Antônio. E principalmente a você, meu amigo. Um beijo, minha amiga. Carinhoso, um beijo carinhoso por estarem sempre, todas as terças, às 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui na TV Max, acompanhando o Max Sport, sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Terça-feira estaremos juntos, vocês se cuidando, porque a maré não tá para peixe, e lembrando sempre,
O Rio corre para Max.